Eu acho que esses últimos anos, com o bolsonarismo, não tem como falar de ser, por exemplo, lulismo, outra coisa, porque é os anos que o Bolsonaro está no governo. Culminou também com uma forma que a internet começou a entender como se discute política na internet. Né? Tipo, a esquerda ela não sabia fazer isso. Está aprendendo agora. A direita veio e colocou a dinâmica dela. E a população reagiu ou não à dinâmica da direita discutindo na internet. Então a gente está criando uma nova forma de debater. E eu acho que ao longo dos anos eu também fui aprendendo, inclusive quem eu sou nesse debate. Porque quando você entra, você criou agora a conta no seu Twitter. Você é um cara mais progressista. Criou a conta agora no seu Twitter. Começa a seguir os perfis que falam de militância negra no Twitter. Às vezes você se desconecta de onde você mora e você passa a se conectar com essas pessoas que estão lá no Twitter. Pode crer. Então, tipo, aí e eu fui percebendo isso, cara, porque, por exemplo, eu moro em Guaratinguetá. O movimento negro mais próximo lá existe a 200 quilômetros, que é São José dos Campos. Caramba. Assim, obviamente, falando movimento negro, político organizado. Organizado. Porque lá tem a Congada, o Jongo, que também são movimentos negros, mas eles não são politizados. Tanto que uma das maiores críticas que tem na cidade é que se você subir lá no morro do Jongo e falar contra o Bolsonaro, eu saio de paulada, tá ligado? É sério. Os caras me metem a paulada em mim. Então, ou seja, a realidade é diferente, cara. Então, só que às vezes você se conecta muito com essa visão desse planeta Terra chamado internet, timeline, sabe? Essa timeline. Então, acho que aos poucos eu fui moderando no sentido de, cara, isso aqui tem a ver comigo, isso aqui eu olho pro lado, não tem a ver comigo. A galera tá... E depois você passa por alguns cancelamentos, pô, a galera tá te xingando pra caramba porque você falou mal de um livro que eles gostam e tal. Eu abria a janela e falava, porra, não tem ninguém me xingando na janela. A realidade é outra, né? Então... Sala de aula é a mesma coisa, né? Então, assim, eu comecei a perceber isso em sala de aula. Então, assim, tem aluno politizado em sala de aula? Até tem. Mas é uma minoria, assim, que fica na internet acompanhando essas discussões políticas, ou até essas discussões de gênero, essas discussões de palavras que não pode falar mais e não sei o quê. Então, assim, às vezes chega porque o barulho é muito grande e acaba chegando, né? Acaba viralizando e chega. Mas na maior parte das vezes, eles não estão nem aí para isso, assim. E aí eu comecei a perceber esse negócio. Então, quer dizer, e desde que eu comecei a lecionar, a minha perspectiva sempre foi assim. Porque, mais uma vez, como eu gosto do Platão, então, assim, é o diálogo, é levantar as questões e trazer a discussão para os alunos. Eu gosto muito de ouvir o que eles têm para falar, né? O molecada tem um monte de coisa para falar, um monte de coisa curiosa, um monte de curiosidade que eles têm. Então, quando isso funciona, quando eu consigo estabelecer esse tipo de conexão com a turma, aí fica maravilhoso, porque eles falam pra caramba, eu também falo, e ninguém tenta estabelecer nenhum tipo de não, eu tô certo, você tá errado, não que eu vou corrigir o que você tá falando, não. Às vezes a aula termina e eles até me cobram, tá, mas qual que é a sua opinião? Eu falo, não, a minha opinião não interessa aqui, né? O que interessa é aqui, a gente levantar a conversa. Né? E a gente percebeu, o ano passado aconteceu isso, mais pro final do ano, a gente tinha terminado tudo, assim, de relevante que tinha para fazer. E aí, eu cheguei na sala e uma aluna falou assim, professor, o que vai ser hoje? Vai ter debate? Eu falei, tá bom, vamos fazer um debate. Qual é o tema que vocês querem? Aí eles foram tudo lá para frente, sentaram. Vamos fazer um debate sobre... ela falou assim, eu esperei isso o ano inteiro. Vamos falar sobre aborto. Aí, na hora, passou um filme na minha cabeça. Uma bomba aí, eu falei, malandro, que discussão é essa? Eu falei, tá bom, vamos falar sobre aborto. E aí começamos a conversar sobre isso. E aí você começa a perceber, e eles também começaram a perceber, que mesmo entre eles, cada um tem uma opinião. Veio uma lá, mostrou um vídeo. Ah, não, vê esse vídeo aqui. Aí a gente viu o vídeo junto e tal. E aí eu fiz alguns comentários sobre o vídeo. Aí outra pessoa falou uma coisa. Ah, outra discordou do vídeo. Lá pelo meio da aula, eu falei, pera um pouquinho, deixa eu falar uma coisa aqui. Vocês percebem como é super difícil criar uma discussão relevante sobre um tema importante como esse? É verdade, né, professor? Então eu falei, pois é. Então a gente tem que aprender a ouvir também. Sim. Né? Então, a gente tem que entender que não é porque lá nas redes sociais... Porque tem isso, né? Aquele negócio do algoritmo. Você começa a seguir determinada ideia e aí o algoritmo vai te jogando só naquilo. E aí você tem a sensação de que você é aquilo, tá ligado? E que todo mundo concorda com você. Né? E aí, quando a galera espalha muitas besteiras, você fica surtado. Sabe que, assim, eu escrevi algumas coisas sobre eugenia. E eu comecei a buscar muito eugenia
Porque eu via no Twitter todo mundo falando assim, porque se você é um negro de pele clara, você é o produto da eugenia, sabe? Porque você é isso. Eu falei, caralho, eu vou atrás dos caras que escreveram isso, tá ligado? Vou atrás dessa galera, porque muita gente tá falando muitas coisas, só que eu acho que muita gente não leu exatamente as coisas. Eu passei muito tempo, assim, lendo as hemerotecas, porque, porra, vai na fonte, né, mano? Fiz muito isso também. Vai na fonte, vai ler o Boletim de Eugenia, vai ler outras paradas, pra entender até que ponto é verdade aquilo que as pessoas estão dizendo na internet, sabe? Então, aí eu percebi que tem muitos consensos que não fazem sentido, que realmente não foram verdade. Então, a galera fica com esse papo de, por exemplo, obviamente teve a estratégia de branqueamento na população e aí o pessoal acha que o movimento eugenista incentivava a miscigenação para clarear o sangue. E não é isso que aconteceu. Na verdade, o movimento eugenista era contra a miscigenação. Totalmente contra. Eu falei, caramba, cara, cadê isso que a galera tá dizendo na internet? Que era aquele negócio que tinha numa das constituições do Getúlio, que era para trazer os europeus e fomentar que eles casassem entre si, né? Sim. E não para eles casarem com os negros, né? Então, exatamente. Tanto que as elites brancas hoje no Brasil, até hoje, o topo delas, elas não se misturam, nem com os brancos pobres. É tipo, os brancos ricos e descendentes ali, eles estão entre eles, cara. E tanto que o Renato Kell tem 2 livros. Um é Como Escolher uma Boa Esposa e o outro é Como Escolher um Bom Marido. E eu fui ver, cara... Você viu que vão lançar alguém aí vai lançar os diários dele. Que foda. Eu já tombei um cara... Eu lembro de um cara que falou isso pra mim, ele veio falar comigo uma vez nas redes sociais, cara. Ah, é? Sim. Uma editora aí parece estar lançando aí os volumes dos diários dele. E aí é muito louco porque tem muita besteira sobre isso nas redes sociais. Então, muitas besteiras que são utilizadas, e aí a garotada que entra, lê uma coisa rasa, um tweet ali, e passa a reproduzir aquilo como se fosse a fórmula do sucesso, a fórmula política para combater o oponente político, tá ligado? O racismo, é sempre assim, tá ligado?